Olá, muito boa noite. Vamos para a nossa live de quarta-feira. Eu quero que vocês me falem aí se vocês estão ouvindo bem. Se estão me ouvindo bem. Está tudo ok para eu dar continuidade. A gente vai falar de um assunto hoje que é de interesse de muitas mulheres. Boa noite, boa noite. É um assunto de interesse de muitas mulheres. Por quê? Porque a fibromialgia, ótimo, ouvindo bem, né? Maravilha. Porque a fibromialgia é uma doença de predomínio nas mulheres. As mulheres sofrem com fibromialgia, tá? Muito mais sem comparação do que os homens. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Se você conhece alguém que tem doença autoimune, que tem fibromialgia, compartilha com essa pessoa que com certeza vai ser uma informação muito útil, porque eu vou falar da relação entre fibromialgia e alguns sintomas digestivos. Vou explicar daqui a pouquinho o porquê dessa relação, né? Mas esses sintomas digestivos são os mais variados, tá? Desde problemas no estômago, intolerâncias, sensibilidades a certos alimentos. Essa mulher come certos alimentos e fica muito mal, aquele abdômen distendido, com muita dor, tá? E isso incomoda muito, principalmente no final do dia, que é quando essa mulher chega ao final do dia com o abdômen muito distendido, muito desconforto, muito mal-estar. E eu vou explicar hoje por que esses sintomas acontecem muito mais nas mulheres que têm fibromialgia. E uma coisa importante, muitas vezes essa mulher que tem esses sintomas, ela não tem o diagnóstico de fibromialgia, tá? Mas ela tem grande chance de vir a apresentar a fibromialgia mais cedo ou mais tarde. É porque muitas vezes ela não tem ainda aqueles sintomas clássicos, né, de dor, etc., que a fibromialgia causa. Mas o que eu vou trazer aqui hoje, que é importante, é esse link entre esses dois problemas para chamar a atenção daquelas mulheres que não tem um problema, mas tem o outro, né? Ou das mulheres que já têm os dois problemas combinados, para que elas entendam de que maneira a mudança na alimentação, um acompanhamento nutricional adequado pode melhorar consideravelmente as queixas, tanto da fibromialgia quanto desses sintomas aí digestivos, tá bom? Então, eu espero que o conteúdo de hoje seja útil para essas mulheres e para quem elas quiserem compartilhar, né, com as pessoas que têm interesse nesse assunto. Então, eu vou falar aqui, gente, de uma forma bem resumida, o que é cada problema, e vou dar um foco maior na nutrição, de que maneira a nutrição pode melhorar, né, essas duas situações. Então, a fibromialgia é um problema reumatológico, é um problema que é tratado pelo médico reumatologista, tá? É uma doença inflamatória. Toda mulher que tem fibromialgia, ela tem um certo nível de inflamação no corpo. É por isso que quando a gente vai falar da alimentação para a fibromialgia, a gente sempre destaca aqueles alimentos que têm uma ação anti-inflamatória, né, que vai diminuir a inflamação no corpo. E tem, assim, uma série de alimentos que tem essa característica anti-inflamatória. Alimentos acessíveis, alimentos baratos, de baixo custo, e que vale muito a pena essas mulheres incluírem ali na rotina alimentar, num suco pela manhã, um suco verde, um suco antioxidante, no almoço, tá? Dentre esses alimentos, que são vários, mas a gente tem aí a cúrcuma, o gengibre, né? O extrato de própolis, muito bom também. Algumas outras especiarias, algumas ervas que a gente pode utilizar também no dia a dia. Alguns chás, certo? Então, são muitas as opções. Não vem ao caso agora eu citar. Mas são alimentos que com certeza vão estar presentes na alimentação da mulher que tem fibromialgia. Então, essa fibromialgia ela é caracterizada por muita dor. Quem tem a doença sabe, né? É uma dor assim que não dá para especificar muito bem aonde é que tá doendo, porque é uma dor muito generalizada, que tende a piorar muito pela manhã. E quando essa mulher já tá com a doença mais avançada, ela começa a ter inclusive rigidez.
Então ela acorda de manhã, ela tem rigidez nas articulações, ela pode ter rigidez nas pernas, né? Ela demora mais tempo ali para levantar, para sair caminhando, porque dói tudo. Então, quando a doença está nesse nível aí de queixa, é porque ela está num nível mais avançado, tá? Essa inflamação, ela está mais intensa. Então, uma coisa importante para chamar a atenção é que muitas mulheres no tratamento da fibromialgia usam muita medicação anti-inflamatória, analgésica, né, relaxante muscular. E o que é muito importante essas pacientes entenderem é que essas medicações, elas não vão na causa do problema, elas vão só no sintoma. Então ela vai ter uma ação muito paliativa, vai dar aquela melhorada ali naquele momento, mas 2 dias depois aquele problema volta, né, aquela dor volta bem pior. Então são medicações que têm uma característica mais paliativa, certo? Não vai tratar a causa do problema, principalmente se essa mulher não tem o mínimo de cuidado na alimentação. Muitas vezes ela está ali comendo muito alimento industrializado, muito aditivo químico, né? Muito conservante ali, muito alimento enlatado, empacotado, corante alimentar também é muito ruim. Então de nada vai adiantar uma medicação que tem uma ação anti-inflamatória e a mulher está tendo um estilo de vida inflamatório. E é interessante a gente pensar o seguinte, não é só a alimentação que inflama. O estilo de vida pode inflamar. Como assim? Se você dorme mal, se você é muito nervosa, é muito ansiosa, tem um nível de estresse muito grande, né? Não tem muito autocontrole emocional. Se você vive situações tóxicas no dia a dia, e isso eu tô falando em relação a relacionamento mesmo, pessoas com quem você convive, no trabalho, na família, e você tem uma rotina em que essas relações são gatilhos para você se estressar, se aborrecer, né, perder o sono, não dormir bem, ficar preocupada ou ficar chateada, coloque isso também como uma situação inflamatória, porque são situações que vão exigir de você tomada de decisão. Então, em situações em que a gente precisa tomar decisões rápidas, né, urgentes, a gente tem um aumento daquele famoso hormônio maravilhoso que é o cortisol, que é um hormônio muito bom. A gente não tem que ver o cortisol como uma coisa ruim, tá? Ele é um hormônio necessário naqueles momentos em que a gente precisa tomar uma decisão rápida. Então, sei lá, na época aí do homem primata, né, ele estava ali no meio da selva e aparecia um leão. O cortisol aumentava. Por quê? Porque o cortisol aumentado, ele coloca a gente numa situação de alerta. Para quê? Para que você tome uma decisão. Então, você está ali diante de um leão, diante de uma onça. Você tem que tomar uma decisão. Ou eu vou correr, ou eu vou atacar essa onça. A melhor opção é correr, né? De preferência. Mas entenda que são situações pontuais. Quando o cortisol aumenta em situações pontuais, não tem problema. É até importante. Porque ele vai deixar a gente em alerta para tomar uma decisão, para se proteger. O grande problema é quando essas situações que aumentam o cortisol, elas estão presentes na vida da gente todo santo dia, várias vezes ao dia, muitas vezes por anos. Então é por isso que se fala tanto, né, e é verdade, que o estresse crônico ele adoece, muito mais até do que uma alimentação. Porque se a pessoa está sofrendo esse processo de estresse crônico já há muito tempo e ela está o tempo todo com cortisol alto, ela é uma pessoa que está sempre em alerta. É como se ela estivesse sempre diante ali de um leão, precisando tomar uma decisão, imagine. E essa pessoa dorme e acorda assim todos os dias. Então, trazendo essa situação de estresse para a fibromialgia, se explica totalmente. Por quê? Porque é uma situação inflamatória, como eu já falei, né? As mulheres que têm fibromialgia, por conta delas viverem sempre com muita dor, porque quem tem fibromialgia sabe disso. Inclusive, se você conhece alguém que tem fibromialgia, compartilha essa live com essa pessoa, clica no aviãozinho aqui, manda para ela, porque pode ser que ajude, né, essa pessoa a conduzir melhor a sua doença e procurar ajuda no lugar certo. Então, essa mulher que já tem uma inflamação, que é o que está causando essas dores que ela tem no corpo, se ela tem um estilo de vida inflamatório, se ela é uma pessoa estressada que vive em um ambiente que gera nela esse gatilho do estresse, não tem medicação anti-inflamatória que dê jeito, tá? Por mais que ela
use ali um anti-inflamatório, um relaxante muscular, um analgésico, aquilo é tudo muito paliativo. Aquilo não vai resolver o problema, porque essa mulher está o tempo todo imersa em situações, em um contexto que inflama o corpo dela. Ela está sempre com cortisol mais alto. Cortisol mais alto está gerando inflamação. Quanto mais inflamação, mais dor. Então ela fica nesse ciclo que eu digo a vocês, é desesperador. Porque eu tenho pacientes com fibromialgia que já me procuraram assim em situação extrema de já estar usando muita medicação, de já ter tentado quase de tudo e não ter encontrado muita solução, né? Então, essa dor crônica, ela vai gerar mais estresse emocional. Esse estresse emocional vai comprometer a qualidade do sono. Ela dormindo mal, ela vai acordar cansada. Esse cansaço vai gerar mais estresse e esse estresse vai aumentar o cortisol e ela fica dia após dia nesse ciclo terrível, né? Que só vai piorando a doença cada vez mais. Então essa mulher não tem qualidade de vida, ela não tem energia, não tem disposição, ela vive com dor, tá? Então isso é muito complicado. Mas o que é que essa fibromialgia tem a ver com os sintomas digestivos, né? Que é o tema principal aí dessa live de hoje, que são essas mulheres que têm a fibromialgia e que se queixam muito de sintoma digestivo. Como assim? Tem muita azia, muitas vezes tem refluxo, tem aí um passado de gastrite, tá? São mulheres que muitas vezes se sentem mal com alimentos ali do dia a dia, feijão, batata doce, né? Determinadas frutas. Ela começa a perceber que se sente mal quando tá comendo essas coisas aí do dia a dia. Então, isso vai agravando cada vez mais na medida em que a fibromialgia piora. Por quê? Qual é a relação? O que é que tem em comum aí? Esse é o tema central, né? As mulheres que têm fibromialgia, como eu falei, elas são mais inflamadas. Então, elas têm aumento de substâncias que caracterizam essa inflamação, né? As citocinas pró-inflamatórias. E o aumento dessas citocinas, já se sabe, ele acontece tanto na fibromialgia quanto nas intolerâncias digestivas. Aquelas mulheres que já têm, inclusive, o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, tá? Que é uma doença que muitas vezes, quando essa pessoa tem esse processo inflamatório no intestino, tem diarreia, tem obstipação, tudo que ela come ela distende, fica cheia de gases, enfim. Ela pode receber o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas muitas vezes essa mulher não recebe o diagnóstico e ela fica a vida inteira com aquele processo de mal-estar, de distensão, de cólica, de diarreia, sem entender o que é que está acontecendo. E quanto mais tempo ela demora nesse processo, mais complica. Por quê? Porque ela não consegue identificar o que é que faz mal. E chega um momento que tudo passa a fazer mal. Frutas que ela comia antes e não sentia nada, ela percebe que toda vez que come, distende, fica com cólica, fica com diarreia, ou o intestino prende. Então, é uma agonia até se identificar, né, o que é que realmente faz mal, por que está fazendo mal e o que é que essa pessoa tem. Então, essas duas doenças acontecem muito juntas, porque ambas têm característica inflamatória. Então, o aumento dessas citocinas acontece nas duas doenças. Então, é muito comum que quando uma piora, a outra também piora. Então, imagine você, uma pessoa que vive com dor no corpo todo, que passa o dia sentindo dor, que acorda sentindo dor, e ela ainda tem mais esse fator que incomoda muito, que é todos esses sintomas digestivos. Tudo que ela come, ela percebe que não cai bem, ela fica mal, e ela toma um remedinho aqui e ali para melhorar a digestão, aquilo não melhora de fato, e ela fica convivendo com aquilo, até que chega um ponto que ela fica cheia de restrições alimentares. Ela percebe que não pode comer quase nada. Então isso já compromete ali a vida social também, porque a pessoa que sai, chega lá, ela não pode comer nada, se ela come, ela passa muito mal, tem que correr para casa. Então é uma situação que aparece muito associada e é fundamental que essa mulher procure um nutricionista para que ele dê, para que ela dê, né, esse suporte, esse planejamento alimentar com o objetivo de principalmente diminuir a inflamação. Porque enquanto essa inflamação estiver ativa,
ela vai ter os dois sintomas. Ela vai ter a fibromialgia, né, intensa ali, muita dor, e vai ter também os sintomas digestivos. Então, muitas vezes, não adianta só fazer um bocado de exclusão. Vamos tirar glúten, vamos tirar leite, vamos tirar industrializados, né? Tirar feijão, tirar batata doce, porque são carboidratos que fermentam muito. Então, muitas vezes não adianta, não é suficiente só fazer isso. A gente tem que modular essa inflamação, né? Tem que diminuir esse processo inflamatório do corpo, porque muitas vezes essa mulher tem muita retenção de líquido também. Além de ter muita dor, ela tem muita retenção. E nessa retenção, quando a gente trata o fígado, a gente melhora o processo de detoxificação no fígado, né? Elimina a toxina do corpo. A gente consegue também diminuir muito esse processo inflamatório e a fibromialgia começa a melhorar. E um ponto importante aqui é que a fibromialgia é uma doença que não tem exame laboratorial para a gente identificar, né? Como na artrite reumatoide, que tem o fator reumatoide, que é um marcador, um exame de sangue, que quando está aumentado, caracteriza, né, a artrite reumatoide. No caso da doença de Hashimoto, que é a doença autoimune da tireoide, a gente tem o anticorpo chamado anti-TPO, que é um exame que também caracteriza que a pessoa tem a tireoidite autoimune. A fibromialgia não tem. Então, por isso que é muito comum que mulheres que têm o diagnóstico, elas vão ter esse diagnóstico muito tempo depois que começaram a ter os primeiros sintomas. Ela vai sofrendo ali anos e anos e anos, passa por médicos, toma anti-inflamatório, toma relaxante muscular, toma analgésico e vai convivendo com aquilo. E muitas vezes, quando o profissional vai dar o diagnóstico da fibromialgia, essa mulher já sofreu ali anos, né? Já perdeu a qualidade de vida ali por anos, já se encharcou de medicação sem resultado. Então, é mais complicado esse diagnóstico. Por isso que é importante esse tipo de informação, né, que a gente está trazendo aqui hoje, para que as pessoas entendam que aos primeiros sinais, as primeiras queixas ali, ela já começa talvez a desconfiar, tá? Não é se autodiagnosticar, mas é procurar ajuda. É procurar um profissional que possa dizer, realmente tem tudo a ver com fibromialgia. Vamos, principalmente o nutricionista, né? Porque se for um médico, ele vai passar logo medicação. Aí é que tá. E se essa medicação for oferecida antes de olhar o estilo de vida, de olhar a alimentação, os hábitos, não vai ter tanto efeito assim. Então é importante, não estou dizendo para não ir ao médico, pode ir, mas é importante, em paralelo, buscar um nutricionista para que ele olhe para o seu estilo de vida. E de preferência que seja um nutricionista integrativo. Porque os nutricionistas integrativos, a gente tem esse olhar no todo. A gente não vai olhar a dor que essa paciente tem. A gente vai olhar para o intestino, né, fazer a modulação intestinal, a gente vai avaliar exames. Por exemplo, vitamina B12 está totalmente relacionada a essas dores musculares, né? Porque a vitamina B12 tem um papel importante na saúde neuromuscular. Vitamina D, fundamental, e muitas mulheres que têm fibromialgia têm uma vitamina D muito baixa. Eu já atendi pacientes com fibromialgia com vitamina D de 12, né? Sendo que a meta de vitamina D, para que a pessoa fique saudável ali, estável, é 90, pelo menos. Então a vitamina D de 12 já é uma prova concreta de que ali existe uma inflamação, porque a vitamina D ela é anti-inflamatória. Então se uma vitamina D está de 12 no sangue, esse corpo não está bem, né? Então a gente precisa repor as vitaminas, modular o intestino, controlar a inflamação do corpo para poder diminuir essas dores, olhar para o estilo de vida dessa mulher como um todo, como é que está o sono, como é que está a convivência diária, como é que está a rotina, como é que você lida com situações de estresse, né? Tá fazendo atividade física, não tá? Por quê? Como é que tá a rotina alimentar? A alimentação é muito industrializada, é muita coisa pronta, tá comendo mais alimentos naturais, como é que tá a ingestão de água, como é que tá o funcionamento do intestino, né? Tudo isso a gente precisa olhar. E quando o nutricionista ele é integrativo, ele vai olhar tudo isso, não vai olhar só para dor, tá? E uma vez tudo isso sendo olhado, aí a gente vai tratar. Vamos arrumar a casa, tá? Como eu falei, é muito comum que as pacientes que têm fibromialgia, elas têm uma intoxicação por alumínio.
Então a gente pode dosar no sangue o nível de alumínio, dosar na urina, porque dosando no sangue e dosando na urina, isso é muito importante também, a gente consegue identificar. Se no sangue esse valor estiver alto, significa que o corpo está retendo o alumínio. E na urina estiver baixo. Então o corpo está segurando, isso é ruim, né? O ideal é o quê? Que no sangue esse alumínio esteja mais baixo, tá? E de preferência que na urina esse alumínio esteja sendo eliminado adequadamente. Então uma coisa leva a outra, né? Se a eliminação está sendo adequada, significa que no sangue o nível vai ficar pouco. Maravilha! É uma prova de que está eliminando, mas é muito comum as mulheres que têm fibromialgia terem intoxicação por alumínio. Então são aquelas mulheres que, por exemplo, consomem muitas coisas em panela de alumínio, cozinham em panela de alumínio, tá? Desodorantes, a grande maioria dos desodorantes tem alumínio na composição, tá? E vários outros utensílios que a gente tem contato diariamente, que tem alumínio e que eles são liberados e a gente consome, que a gente aspira, que a gente passa na pele. Então, o alumínio é um mineral, né, um metal tóxico que está aí no ambiente. E é muito comum nas mulheres que têm fibromialgia, quando a gente vai investigar o nível desses elementos, né, tóxicos, ela tem um nível de alumínio alto no sangue. Então, nesse caso, olhando para isso também, é importante modificar os utensílios, trocar essas panelas de preferência, usar menos, né? Pelo menos usar menos, mas o ideal é tirar. Então, trocar por outros tipos de panela, panela de pedra-sabão, panela de vidro. Ah, mas é muito caro, é um investimento. É um custo muito grande, né? Mas é um investimento. Porque a longo prazo, essa troca, ela vai trazer muito benefício. Porque essa exposição ela vai ficar cada vez menor. E ficando cada vez menor, o nível de alumínio vai diminuindo. E outra coisa, quando a gente fala em intoxicação por alumínio, não é só para fibromialgia, para vários problemas. Tem vários estudos aí que já comprovam a relação da intoxicação por alumínio em doença degenerativa neurológica, como Alzheimer, Parkinson, demência. Porque esse metal tóxico, ele se acumula, né, nos nossos tecidos, no nosso corpo e principalmente aqui no sistema nervoso central. Então já se sabe que contaminação por alumínio de médio a longo prazo pode gerar doença neurológica degenerativa. Então a gente não vai evitar só a fibromialgia, vai estar evitando um bocado de problema se a gente minimiza a exposição ao alumínio principalmente, né? Então é claro, olhar para essa paciente como um todo, ver como é que está o estilo de vida, fazer as mudanças, os suplementos, né? Eu trouxe aqui alguns suplementos isolados que a gente precisa trabalhar para repor, avaliando sempre o nível do sangue, é importante, principalmente vitamina D. Então, vitamina D, a gente não deve nunca usar o suplemento aleatoriamente. Chegar na farmácia, comprar e usar por um tempo indeterminado, numa dose, sem ter nenhuma referência, né? Porque a vitamina D, em níveis muito altos, ela pode ser tóxica. Então é importante sempre acompanhar a prescrição, o uso do suplemento com o nível do sangue que você tem. Por isso que é importante a cada 3 meses, pelo menos, dosar o nível de vitamina D. A cada 12 semanas, né? É a recomendação. E aí, a cada dosagem, identificar como é que está o nível para fazer o uso da dose correta. Por isso que é importante o acompanhamento nutricional, né? Até porque essa vitamina D, ela precisa ser associada a outras vitaminas, como vitamina A, vitamina K2, vitamina E. E aí vem B12, B9, magnésio é fundamental na fibromialgia, principalmente o magnésio de malato, que é um magnésio específico para os músculos. Eu já tenho até uma live aqui mais antiga, onde eu falo de todos os tipos de magnésio, né? E aí o magnésio de malato, ele é bem indicado para fibromialgia, melhora muito, muito as dores, porque o magnésio de malato, ele vai ter uma ação específica no músculo, então ele vai gerar mais relaxamento muscular. Então isso vai ajudar muito a diminuição das dores, né? Outro suplemento muito importante, assim, na verdade, indispensável na fibromialgia é a coenzima Q10. A coenzima Q10 é importantíssima para dar energia para a célula. E no caso da fibromialgia, o que se sabe é que tem uma disfunção numa organelazinha chamada mitocôndria, que é uma organela que fica dentro da célula. Então, essa disfunção nessa organela tem muita relação com deficiência de coenzima Q10. Quando é feita a suplementação da coenzima Q10,
tem uma melhora grande da energia nessa célula. Então a dor vai diminuir automaticamente e aquele cansaço, aquela fadiga, aquela indisposição que a mulher que tem fibromialgia se queixa, também vai diminuir muito, porque a coenzima Q10 ela vai dar energia para a célula, é como se fosse uma gasolina no carro, tá? Vai dar energia para que aquela célula funcione, para que aquela mitocôndria gere energia. Então isso vai melhorar muito a disposição, tá? Diminuir a fadiga, melhorar inclusive a disposição mental, que é comum na mulher que tem fibromialgia, ela tem muito cansaço mental, porque é uma mulher que vive com dor. É uma mulher que não dorme bem, ela não se recupera no sono. Então é óbvio que no dia seguinte ela não vai ter energia nem mental, né? Para fazer as coisas, porque ela vai estar cansada mentalmente também. Então a coenzima Q10 ela vai ajudar na oferta de energia, tanto para os músculos, né? Quanto para a parte mental. O que mais? O ômega 3 também é muito importante, porque o ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória e na fibromialgia ele vai ajudar bastante nesse processo de desinflamação, né? Alguns adaptógenos, eu gosto muito, muito mesmo, de um adaptógeno chamado Rhodiola rosea. É uma florzinha, né? É um fitoterápico em forma de cápsula. A gente encontra aí de algumas marcas no mercado, muito fácil de encontrar. E a rhodiola, ela é chamada de adaptógeno porque ela causa um efeito de adaptação, literalmente. É como se ela blindasse o nosso corpo, né, o nosso sistema nervoso central, para se proteger do estresse. Então, lembra que eu falei no iniciozinho da live que a gente precisa identificar como é o ambiente em que essa mulher que tem fibromialgia vive. É um ambiente estressante? Ela está cercada de pessoas tóxicas, né, em que todo dia ela tem ali um conflito, um mal-estar, uma coisa que gera desgaste, que gera incômodo. Se o ambiente que essa mulher vive é um ambiente tóxico, ela precisa se proteger, ó, mentalmente também. Por quê? Porque se o estresse é inevitável, se é uma situação de estresse no trabalho, na família, que muitas vezes não é uma coisa que dá para resolver automaticamente, assim, ela precisa se blindar. Ela precisa proteger o sistema nervoso central dela contra as agressões que esse estresse está causando. Então, quando a gente vive exposta a uma situação de estresse constante, o que é que aumenta no nosso corpo? A produção de radicais livres, que vão destruir células, literalmente, né? Vão gerar envelhecimento precoce. É por isso que se fala tanto que o estresse envelhece, que o estresse dá cabelo branco, né? E faz todo sentido. Porque, inclusive, cabelo branco precoce pode ter uma relação genética, sim, tem gente que tem, né? Muitos casos de pessoas com cabelo branco cedo na família, jovens, mas tem muita relação com estresse emocional. Essa perda da coloração do fio de cabelo tem relação com o aumento de radicais livres que são gerados pelo estresse. Então, essa mulher que tem essa exposição ao estresse com constância, ela precisa se blindar, literalmente. E os adaptógenos fazem isso. A gente tem como adaptógeno também o ginseng, né, um adaptógeno muito bom. A Paulínia cupana, que é o guaraná em pó, bem comum, né? Tem gente que usa para treinar, enfim, é um adaptógeno muito bom também. E a Rhodiola rosea. A Rhodiola rosea ela é maravilhosa, porque ela vai diminuir a sensação, a percepção de estresse. Então é aquela pessoa que vai estar passando pelas situações de estresse do dia a dia, mas ela vai ter um impacto menor. Ela não vai... ela vai conseguir ter mais clareza mental diante das situações de estresse quando ela está usando adaptógenos. Então a rhodiola é uma que eu indico muito, que eu gosto bastante, em qualquer doença autoimune, né? Qualquer situação, mas na fibromialgia também, porque vai ajudar essa mulher a dormir melhor, né? E consequentemente ela vai acordar com mais disposição e com menos dores. Outra coisa que eu gosto muito, que eu trabalho bastante, que eu prescrevo muito, são os óleos essenciais. E nesse caso da fibromialgia, a gente pode usar 2 tipos de óleo essencial, um para o dia e outro para a noite. Para o dia, tem alguns óleos essenciais específicos que vão melhorar a energia, a disposição mental, né, a concentração, o foco, que aí ela pode usar num colarzinho, que coloca ali o óleo essencial, pode colocar em um algodão próximo do lugar em que ela tá? Para ficar aspirando aquele cheiro durante o dia, vai ajudar muito, na parte cognitiva principalmente.
E para dormir, pode pingar no travesseiro ou colocar um chumaçozinho de algodão próximo do travesseiro ou no difusor no quarto para dormir, porque aquele aroma mais calmante, mais relaxante, vai ajudar no sono, vai ajudar na recuperação física e mental durante a noite para o dia seguinte. Então os óleos essenciais, eles também melhoram muito, tanto a sensação de estresse do dia, quanto melhorar o relaxamento à noite, tá? Uma coisa fundamental, mas que deve ser feita quando essa mulher já tem uma melhorazinha dos sintomas, que é a atividade física. Então, você chegar para uma mulher que tem fibromialgia, no auge da dor, e falar com ela para fazer uma caminhada, ela vai querer lhe matar. Então, ela não vai conseguir fazer, né? As dores são muito intensas e, assim, são dores no corpo todo. Não é uma dor específica no braço ou na perna, é uma dor que ela sente o corpo todo dolorido. Então, é muito complicado para essa mulher, nesse momento de muita dor, ela fazer uma caminhada, ela ir para academia fazer musculação. Muito difícil, né? Mas, na medida em que a gente vai tratando essa inflamação, com tudo isso que eu falei até agora, né, nessa live, desinflamando, repondo as vitaminas importantes, B12, vitamina D, vitamina B9, a suplementação de magnésio é fantástica, porque vai ajudar no processo de relaxamento muscular. E também o magnésio tem uma ação anti-inflamatória muito boa, né? Junto com a vitamina D, junto com a vitamina B12. Retirar todos aqueles metais tóxicos, principalmente o alumínio. Então, avaliar alumínio no sangue e na urina. É importantíssimo, porque pode ser que essa mulher tenha uma elevação de alumínio. E se ela tem, a gente precisa realmente excluir esse alumínio ali do ambiente dela. Não só da alimentação, mas do ambiente, tá? Então, quando ela vai tendo esse processo de desinflamação, ela vai automaticamente percebendo uma diminuição das dores. Diminuindo as dores, ela já vai ficar mais tranquilinha ali durante o dia, né? Porque não tem tanta dor incomodando. Ela já vai dormir melhor. Vai dormir uma noite de sono completa, um sono profundo, reparador. Vai acordar com mais energia, com mais disposição. Então, quando chega nesse ponto, é que a atividade física deve ser incluída. Nunca nos momentos de crise, de dor, porque ela não vai conseguir fazer. Mas, eu digo a vocês, por experiência própria, né, pelas pacientes que eu acompanho, que têm fibromialgia, e muitas têm fibromialgia e têm outras doenças autoimunes associadas. Fibromialgia com endometriose, imagine, são duas doenças que geram muita dor. Lúpus, paciente que tem fibromialgia, que tem espondilite anquilosante, que é um processo também de muita dor. Enfim, são várias as combinações aí. E nesse caso não adianta. No início do tratamento, quando ela está começando o protocolo ali, eu esqueço a atividade física, porque não tem como naquele momento inicial, tá? Mas ali na segunda semana, terceira semana, se essa paciente está sendo bem disciplinada, ela está seguindo o plano alimentar, está desinflamando, né? Ela já começa a perceber uma redução de peso. Inclusive, eu tenho muitas pacientes ali que na segunda, terceira semana já tem uma perda ali de 2, 3 quilos, até 4 quilos em 2 semanas, muitas vezes por conta de redução de retenção de líquido. Porque esse processo de inflamação que ela estava gera muito edema. É aquela paciente que tem aquela sensação de que está inchada, né? Muito dolorida, o corpo dolorido e muita retenção de líquido. Então, nessas 3 primeiras semanas aí, uma coisa que a gente consegue assim com muita facilidade é a redução de peso mesmo, de balança, muito relacionado à redução de líquido, né? De perda de líquido mesmo. Melhora do edema. Então, ela já dá uma boa desinchada, o que já vai gerar uma disposição, um ânimo melhor, né, para continuar seguindo, porque ela vai perceber que aquela roupa que ela tinha tempo que não usava, porque não fechava, a roupa já tá fechando. Ela vai perceber mais disposição no dia a dia, mais energia para fazer as coisas. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que emocionalmente também vão impulsionar essa mulher a continuar, né, seguindo o plano alimentar, seguindo tudo direitinho. Até que chega um ponto ali, em torno da segunda, terceira semana, que já é hora de incluir a atividade física regular. Então, aí, o que é importante nesse momento? Uma atividade física que dê prazer. Não adianta fazer uma atividade física por obrigação, né, ir pra academia, parecendo que tá fazendo um sacrifício maior do mundo, porque não vai ajudar. Vai ser mais um fator de estresse.
Então, qualquer atividade física que funcione como um hobby, como um lazer, como uma distração. Caminhada, pedalar, né? Caminhar na areia, quem mora em lugar que tem praia, é maravilhoso, areia fofa. Tomar um solzinho pela manhã, né? Muito bom isso. Ou qualquer outra atividade, dançar, hidroginástica, atividade dentro da água, tá? Nesse período agora de calor também é super legal. Então, qualquer atividade que gere gasto de energia e que traga prazer, que traga diversão, para que ela não seja mais um fator que vai piorar o processo inflamatório. Então, fechando aí esse ciclo, né, de mudança, de melhora do estilo de vida, de melhora da alimentação, a gente vai ter uma redução muito grande das dores, do desconforto e também, quando existe toda essa mudança alimentar, uma melhora dos sintomas digestivos, como distensão abdominal, cólica, gases, diarreia, mal-estar quando come tudo. Então a gente vai avaliando, vai identificando o que é que realmente faz mal e vai fazendo uma exclusão controlada. Porque como eu falei no início, não adianta, já tirei todas as frutas, não consigo comer feijão, não consigo comer batata, toda vez que eu como eu fico distendida, fico com cólica, fico com azia. Se você for tirando aleatoriamente, vai chegar uma hora em que vai ter que tirar tudo. Não vai se sentir bem com nada e não tem como ficar assim. Por isso que o acompanhamento nutricional é importante, porque a gente vai identificar o que é que realmente está fazendo mal, né? O que é que faz sentido ali, que faz mal. E em paralelo, vamos trabalhando toda a parte de modulação do intestino. Melhorar a barreira intestinal, e aí tem suplementos maravilhosos que fazem isso, juntamente com a reposição das vitaminas, com o uso dos adaptógenos, né, dos fitoterápicos, que vão melhorar o sono, vão melhorar o processo inflamatório, vão melhorar a energia, a disposição. Então é um processo gradativo. Por isso que quando eu criei o protocolo, o programa Autoimune Mulher, eu busquei justamente isso, né, criar etapas num tratamento, e essas etapas precisam ser seguidas nessa ordem, porque é uma ordem que faz sentido. A gente começa tratando o fígado, depois vai modulando o intestino. Nesse período já vai havendo uma redução do processo inflamatório, reposição dos nutrientes importantes, vitaminas, minerais, solicitação de exames para ir acompanhando como é que esses exames estão evoluindo, começar a fazer atividade física, melhorar a qualidade do sono. Então, ao longo de 4 meses nesse protocolo, a gente tem excelentes resultados. Na perda de peso, na melhora da energia, melhora da disposição, diminuição de dores. Aquelas pacientes que estavam tomando um monte de medicação, no final do 4º mês, muitas vezes está tomando uma medicação só. Às vezes já conseguiu tirar todas as medicações, porque não precisa, né? Ou então diminuiu a dose da medicação, que também já é um progresso muito grande, tá? Então, assim, é todo um trabalho que tem etapas a serem cumpridas e no final do processo, o que a gente tem é a remissão, né? É a recuperação daquela doença. A doença fica silenciada, fica controlada e a pessoa consegue ter vida totalmente normal, sem os sintomas, sem medicação. Agora, ela precisa manter tudo isso pelo estilo de vida. Precisa continuar cuidando. Não pode jogar tudo para cima, né? Porque os sintomas vão voltar. Então, a gente silencia a doença e faz a manutenção disso através desse estilo de vida saudável, da mudança da alimentação, mantendo ali, né, a inflamação sob controle. Tá bom, gente? Então, quem for assistir essa live gravada, compartilha com as pessoas que precisam saber dessa informação, com as amigas, em grupos de WhatsApp, porque é um conhecimento que pode ser muito, muito, muito útil para muita gente. Tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima quarta-feira, às 20 horas.